As embarcações que estavam encalhadas, elas começam a se mover. O coração que não tinha esperança, ele começa a ouvir o som de uma cantiga de vitória à distância, dando a ele o seu primeiro merecer. Meu Senhor, aquele fogo da chama do Espírito que estava apagado, a tempestade, o vento forte, os maremotos, conseguiram fazer com que este coração ficasse no escuro, sem a luz da tua presença. Podemos ver os anjos do Senhor se reunindo, trazendo elementos necessários para que um fogo santo comece na vida desta pessoa. Obrigado, Deus, por esta hora tão extraordinária. Meu Senhor, cerca este lugar. Se certifica hoje com anjos poderosos que os inimigos não conseguem se aproximar desse local, nem desse bairro, desta quadra, desse quadrilátero. Está guardado pelo poder do nome do Senhor. E os inimigos foram expurgados, os inimigos foram lançados fora, os inimigos não pactuam do que está acontecendo aqui, porque o Espírito que está aqui, ele é o do Senhor, ele é o Espírito de Deus. Pai querido, abraça-nos esta noite e manda para nós do céu a tua santa palavra. Amém. Eu gostaria, antes de você abrir a Bíblia, as irmãs se preparem aí, quem estiver lendo no celular, pode trocar por uma Bíblia aqui com a gente, viu? Seu celular vai ser devolvido, caso você não sabia. Dá mais uma salva de palmas para Jesus, por favor. Amanhã estaremos em São Paulo, é isso? Eita glória! Amanhã o culto é paulista. Aqui também é, né? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Não se permita render-se jamais. Senhor, o que nós vamos ler aqui essa noite, eu percebi a profundidade da palavra. Ó Deus, é como se rabiscos formassem grandes palavras em nossos corações. Pai querido, essas pessoas não vieram aqui para me ver, até mesmo porque não vale a pena, mas vieram aqui para te ouvir. Nesse momento o homem se cala, ele é apenas um instrumento daquele que verdadeiramente sabe o pesar de cada um de nós. Eu não poderia preparar um sermão ou uma mensagem, porque eu não sei a necessidade de cada um de nós. Mas o Senhor sabe. E é por isso que eu quero entregar nas tuas mãos, para que o Senhor tome conta, direção e frente desse culto, no nome de Jesus. Amém. Olha para o seu irmão e diga assim: hoje nós vamos ler no livro de Jeremias, capítulo 20, versículo 1. Ficou melhor assim para você entender onde vai ser o livro, né? Agora diga assim: o título da mensagem hoje é Não se deixe intimidar. Amém. Vamos ler? Eu quero que você preste bem atenção. Presta atenção que eu vou ler e você escute. Essa palavra, se você prestar atenção, ainda é pouco. Você precisa realmente se render ao que está acontecendo aqui para você entender o que Deus tem para a sua vida. Escute bem, você que há muito tempo não prioriza a voz de Deus, faça isso hoje. Eu peço para você, faça isso hoje. Faça hoje. Não esteja disperso. Deixe lá fora preocupações. Deixe lá fora problemas que só serão resolvidos amanhã. Não sofra com antecipação. E nem tente reunir forças nos seus bíceps para degladiar contra o seu inimigo, porque ele é invisível. Reúna forças espirituais através da palavra para você vencer amanhã. Amém? Diz assim a palavra, ouvidos abertos. Epassur, filho de Imer, o sacerdote que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias que profetizava estas coisas e feriu Passur ao profeta Jeremias e o meteu no cepo que está na porta superior de Benjamim,
a qual está na casa do Senhor. E sucedeu que no dia seguinte, Passur tirou a Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias: o Senhor não chama o teu nome Passur, mas Magor Missabile. Porque assim diz o Senhor: eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos, e os teus olhos o verão todo Judá. O entregarei na mão do rei da Babilônia, e ele os levará presos à Babilônia e feri-los à espada. Que triste. Fecha a sua Bíblia. Desliga o seu celular. Adestre os seus dedos para a batalha. Amém, queridos? Não para ir no Instagram, no Facebook, tudo de uma vez. Amém? Você faz parte da geração que ora. Eu quero lutar com isso aqui na igreja. Amém. Sabe, irmão? Cristãos que são perito em tudo, menos em ser crente. Mas ele é crente por todas as vias das dúvidas. Mas se o vento soprar, ele corre. Irmã Maria, ora por mim. Eu preciso do seu guarda-chuva para a chuva que está vindo aí não me pegar. Aqui o negócio é diferente, irmão. Quem está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu amo você. Você é meu irmão em Cristo. E eu estou aqui para orar por você. Nós vamos debulhar junto essa espiga. Nós dois. Amém? Abriu o seu coração? Então feche os seus olhos mais uma vez. Deixa eu ver. Obrigado, Senhor. Rendemos a Ti agora, Pai. Estamos voltados para o Senhor com tudo o que nós temos. E o Senhor é fiel. Em nome de Jesus. Amém. Olha para mim aqui. Faz de conta que você está assistindo um filme. E aí você está vendo Judá. E Judá, ela tem ruas largas, tem avenidas, ela tem praça, chafariz, ela tem o mercado municipal da cidade, ela tem a área rural, ela é completa. E Judá tem um povo amado de Deus. E de repente aquele povo, ele começa a estranhar. Eles começam a ter uma estranheza entre eles e Deus. E a situação, em vez de melhorar, ela piora. E o Espírito Santo, ele começa a mandar relatórios para o céu de que em Judá, a cidade de Deus, onde havia adorações, onde se queimava sacrifícios a Deus, onde a libação, o cheiro suave, era enviado direto para o trono, está acontecendo um movimento esquisito. E o Espírito Santo começa a notar que o povo que amava a Deus, o povo que se rendia ao Senhor dia após dia e procurava se encher da graça do Senhor, eles mudaram. Porque chegava a noite, chegava o amanhecer e o Espírito Santo não era requisitado. Havia choro naquela casa, mas não havia oração. Havia problema naquela comunidade, mas não havia jejum. Havia problema no setor da cidade, mas não havia busca pelo Senhor. Alguma coisa estava errada naquele lugar. E o Espírito Santo, ele não podia se materializar, Patrícia, para poder falar com eles. Então a quem Deus recorre? Ah, pastor, Deus recorre a alguém? Lógico. Deus tem a quem recorrer aqui na terra. E é isso que me deixa confortável em ser cristão. Deus olhava para as famílias de Judá. Ele sabia que não podia recorrer ao pai de família, à mãe de família. Ele não podia recorrer a ninguém. Mas ele podia recorrer a Jeremias, o profeta. Jeremias, ele estava em Judá? Não, ele distava da cidade. Ele não morava no meio do povo justamente porque ele era diferenciado no seu comportamento espiritual. Então Jeremias estava na sua casa, talvez descansando na virada do dia, quem sabe buscando um alento na hora do maior calor, buscando refrescar-se, quando de repente ele percebe que tem um movimento diferente no ar. E aquele movimento começa a mexer no coração dele. E o que Jeremias faz? Ele vai para o quarto. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você percebe uma coisa estranha, quando você descobre que tem algo que não está bem,
E aí você sente que aquele dia todos estão ali, mas você não está bem. Você está fora de rota, fora de percurso. A sua mente não consegue aceitar aquele momento. O seu coração não se sente feliz. A sua mente parece que está apertando as paredes da cabeça. Parece que está prestes a se encontrar. Qual é a sua reação? A de Jeremias foi correr para o quarto. Ele queria saber qual era a necessidade daquele dia. Olha para o seu irmão, pergunta para ele, fique em paz, que a palavra está aqui. Diga assim, você conhece a sua necessidade? E aí você vai dizer assim, pastor, a minha necessidade, eu vou falar algo que todo mundo aqui, pode lutar por isso. A minha necessidade é uma conta que eu tenho para o dia anterior. Isso não é necessidade, irmão, porque atrás disso tem um inimigo. Deus. Quando o profeta entra no quarto, Deus não manda o profeta reunir o povo na praça e discutir com eles. Ele não manda o profeta reunir o povo na praça e dizer, escuta gente, olha aqui, vocês têm que melhorar, senão a coisa vai ficar feia aqui. Não, Deus não diz isso. O Espírito Santo toma o profeta, ele vem para a cidade. E quando eles viram o profeta, quando eles começaram a ver a silhueta à distância daquele homem que estava chegando e eles entenderam que ele era Jeremias, o profeta do Senhor, se o profeta está vindo lá, é porque algo ele tem aqui. E se ele se levantou, porque nós sabemos que o profeta só é levantado por Deus quando o negócio é sério e a causa é impetuosa. Se você vê um profeta indo na direção da sua casa, não se anime. Ele vai lá para consertar alguma coisa que está caindo, que nem esses... Diga para o seu irmão, você já encontrou o profeta hoje? Diga assim, porque ele está aqui agora. E a uva vai espremer, irmão. Eu quero pregar com bastante calma para você entender, porque eu podia pregar no fogo, entendeu? Você não ia entender nada do que eu falasse. E quando o profeta está vindo, alguém o percebe à distância, que se colocava como dono da cidade. E ele era a pessoa que respondia pelo céu em Judá. Mas Deus não tinha falado nada para ele. E quem era esse Passur, filho de Imer? Era um homem que há poucos dias ele foi votado para ser o novo presidente da casa do Senhor. Que ironia. Diga assim, ser presidente da casa do Senhor não diz nada a respeito de você mesmo. Este homem está vendo Jeremias, está vindo lá. E ele sabia que Jeremias tinha uma palavra. Ele sabia que quando o profeta vinha na direção de uma cidade, é porque a cidade não estava dentro dos conceitos divinos. E Deus queria cobrar alguma coisa, principalmente da sua liderança. O Espírito Santo me trouxe aqui hoje com essa palavra. Talvez o pai de família, a mãe de família. E aí você diz, eu estou numa luta, numa prova. Eu estou numa situação, numa dificuldade. E aí você diz, eu tenho que orar, eu tenho que buscar. Não. Deus tem outra palavra para você. Deus está requerendo alguma coisa de você. E você sabe o que é. Aperta o cinto. Passur, quando ele vê Jeremias, e Jeremias entrega a palavra de Deus. E quando ele começa a falar a respeito de Judá, quando ele começa a falar a respeito dos líderes religiosos, quando ele começa a falar a respeito da política de Judá, rapidamente ele é grampeado por Passur. Ele é preso. E quando o profeta é amarrado por este homem, ele sofre dois tipos de discriminação. Primeiro, ele é agredido fisicamente por aquele que era o presidente da casa de Deus. E depois ele é humilhado publicamente, porque ele é amarrado num cepo na porta da igreja. Ninguém. Todos passavam, via Jeremias lá naquela condição, e ninguém se atrevia a falar com Jeremias. Ninguém se atrevia a perguntar alguma coisa para ele. Ninguém se atrevia a dizer assim, escuta, vamos fazer uma passeata aqui para libertar o profeta. Alguma coisa aconteceu, por que você fez isso? Não houve uma diligência, não houve uma frente da comunidade que fosse lá
para poder obrigar aquele pessoal para libertar o profeta de Deus. E o profeta, ele aceita a sua condição, porque ele sabia que ele estava ali não porque o homem o tinha lançado naquela condição, mas ele sabia que era o que ele trazia. Quando você tem algo de Deus, escute essa. Quando você tem algo de Deus que é importante, quando você tem uma palavra de Deus na sua vida, quando o Espírito Santo de Deus te visita e fala com você, a enormidade daquilo que Deus havia falado com Jeremias era grande, era profundo, era segredo de Estado, era algo tremendo, e aquela palavra tinha o poder de libertar aquele povo, mas o diabo sabia desse poder, e ele não queria que chegassem até eles. O inimigo sabe que a palavra de Deus tem o poder de libertar você, mas ele vai fazer de tudo para essa palavra não chegar até você. Você já imaginou o tipo de culto que pastor entregava? Já imaginou o tipo de reunião que eles faziam no templo? Já imaginou tudo que ele cantava e pregava e fazia e festejava? Mas o céu não recebia. Eu não sei por que Deus me deu essa mensagem, mas eu estou com medo dela. Mas eu tenho meu segurança aqui. Coloca a mão no seu coração. Jeremias tinha algo valioso. Diga para o seu irmão, você tem uma coisa valiosa. Mas o inimigo quer soterrá-la. O que você tem é valioso. O inimigo não quer que você mostre o que você tem. O inimigo não quer que você divulgue o que você tem. Passur sabia que se ele deixasse o profeta profetizar, ele sabia que se Jeremias dissesse o que vinha da parte de Deus, ele sabia quem era Jeremias. Você não se engane, o mundo sabe quem é de Deus e quem não é. O mundo sabe quem pertence a Deus, quem tem a palavra do Senhor na sua boca e quem não tem. E aí sabe o que o inimigo faz? Ele prende você àqueles que não te levam a Deus. Deus está mandando eu falar, e eu falei para você. Mas eu repito, eu tenho meus segurança aqui. Eu tenho um ali que parece do FBI. Loiro, olho claro, alto. Mas Deus está aqui. Só para quebrar Só para quebrar o... Pastor está pronto para defender aquilo que o inimigo havia colocado em Judá. Ele estava pronto para defender com a sua autoridade religiosa. Estava pronto para defender com a sua autoridade de ministro. Estava pronto para defender, e olha que ele era filho de Imer. Quem era esse homem? Era da 10ª turma de sacerdote. Envergonhava o nome do seu pai. Pior, envergonhava o nome de Deus. Pior, envergonhava o povo de Judá, porque ele lhes faltava com a verdade, e aquele povo era de Deus. Sabe qual é o problema aqui? É que você é de Deus, você pertence a Deus, e Deus não está disposto a te perder. O Senhor não abriu mão da sua vida, Deus não abriu a porta para você sair, Ele não te deu de presente para o inimigo, e hoje Ele veio disposto a lutar por você. Aleluia! Glória a Deus! E Ele vai lutar por você. Ele vai lutar por você, querido. Ele vai lutar por você, querida. O Passur, o inimigo, pega aquele homem que era o chefe da religiosidade. Ele era um nome importante. Quantos nomes nós temos? Quando chega a igreja fala assim, é fulano. Se Deus chegar aí, eu fico entusiasmado. Mas se Deus não chegar, o nome dele pode ser russo. O nome dele pode ser australiano. Estou um pouco me lixando, eu quero saber se ele tem Deus. Eu quero saber se ele tem o cheiro de Deus. Eu estou pregando para você a verdade que liberta. Não a verdade que dá a você um espaço hoje que não existe mais amanhã. Você precisa se apegar. E sabe por que Deus permitiu que Jeremias estivesse lá? Sabe por que Deus permitiu, Juliano? Porque era para todos verem o valor da palavra dele. Mas ninguém percebia isso. Jeremias está sendo perseguido por carregar algo autêntico, verdadeiro, maravilhoso, que pertencia a Deus e que não podia ser negociado por moedas. Diga o que eu tenho
não pode ser negociado, nem trocado por moedas. O que ele tinha era de Deus. E o inimigo queria calar Jeremias. O inimigo queria dar um susto no profeta, para que ele na manhã seguinte, quando fosse liberado, ele voltasse correndo para sua casa e faltasse com Deus. Mas o inimigo estava prestes a cometer um engano. E eu quero que ele cometa esse mesmo engano na sua vida. Diga, na minha vida, ele vai se enganar. Você está entendendo? Na manhã seguinte, enquanto o pastor dorme em lençóis de seda, enquanto ele festeja com os amigos no período noturno, ele sabe que o profeta está lá. E qual era a razão de tudo aquilo? Ele queria que Jeremias desistisse. Sabe qual é a razão do inimigo estar apertando a tua vida? Sabe qual é a razão dessa situação? Sabe qual é a razão dessa provação? É que o inimigo quer que você desista, que você jogue a toalha, que você diga que Deus não é capaz, que você tem que negociar com esse tempo presente e com o Deus desse século. Vou cantar assim: não faça isso. Diga para o seu irmão, não negocie. Eu falei para você, a palavra ela é quente. Diga de novo, não negocia não. Pastor, ele chega na manhã seguinte, ele dá aos seus amigos a certeza que ele virou o jogo. Na manhã seguinte ele vai na direção de Jeremias e ele tem com ele uma quantidade de homens importante e ele tem certeza que virou o jogo. Quando o inimigo te faz chorar durante uma noite, quando ele faz você perder o sono durante a madrugada, pensando numa situação, ao alvorar do dia, ao amanhecer do dia, ele tem certeza que virou o jogo. Diga assim, como diz os meninos, aqui não. Se o inimigo virar o jogo na sua vida, você vai perder o que tem de mais precioso de Deus para você. Eu imagino Jeremias humilhado, espancado, machucado, sangrando, porque ele apanhou mesmo. Ele estava ali num estado deplorável. A cidade inteira passava para entrar no templo e via Jeremias exatamente na porta. Ele foi humilhado publicamente. O que ele queria com isso? Ele foi despido, rasgado as suas vestes. Que Jeremias achasse aquilo demais e desistisse de Deus. Você está achando que é demais a sua aprovação? Você está achando que ela é tudo que você tem? Tem pessoas que estão cuidando da aprovação como se ela fosse tudo que você tem. Para mim é demais, está acontecendo comigo, Senhor. Para mim é demais. Se você for contar o seu problema para o irmão Zé, ele vai te contar o problema dele, há de ser que você desmaie. Você diga, irmão Zé, você não é desse mundo. Você está de pé ainda. Mas o Senhor quer dar a você. O Senhor quer que a palavra dele tenha valor na sua vida. O Senhor quer que a palavra dele signifique para você. O Senhor quer que a palavra dele tenha conteúdo para você. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Levante a sua mão direita para o céu e diga, Senhor, a tua palavra é tudo que eu tenho. Mas o inimigo pensou, uma noite de cepo no frio do deserto, despido, machucado, humilhado, vai ser suficiente para ele desistir. O que é suficiente para você desistir aqui? O que é suficiente para você negar a Deus? O que é suficiente para você abrir a boca e dizer, hoje eu estou assinando uma carta que eu estou me separando de Deus, porque Deus não tem poder para me ajudar. Porque se você acha que Ele tem, você fica amarrado no cepo, você fica dentro da lama, você vai ser humilhado publicamente, você vai ser despido pelo inimigo, mas vai dar glória ao Deus que você serve. Nós vamos fazer um treinamento de glória a Deus aqui na igreja. Vamos abrir uma escola do glória. Olha para mim. Presta atenção. A situação de Jeremias era pior. E Passur, durante um jantar, garantiu para os seus amigos que tudo permaneceria como estava. Ninguém teria prejuízo do suborno. Ninguém teria prejuízo das coisas escondidas. Ninguém teria prejuízo das coisas maquiavélicas. Porque o profeta estava vencido. Você pode fazer duas coisas aqui.
Você pode abrir mão de Deus por causa da prova. Ou você pode falar assim: Senhor, se o Senhor estiver comigo nesse barco, ele não precisa ter soalho. Eu vou agarrado nas laterais dele, mas eu quero passar esse mar. Senhor, eu quero falar uma coisa aqui hoje. Se o Senhor estiver comigo, eu estou nesse deserto. Se o Senhor me der água e pão, para mim é suficiente. Mas eu quero sair desse deserto. Se sair daqui for o caso de não negar a tua palavra, ela vai ser minha coberta, meu travesseiro, vai ser minha comida, a minha bebida, a minha casa, a minha vida. Qual é o valor de Deus para você? Tem aquelas pessoas que estudam um ano para batizar, eu não entendi isso ainda. Eu não entendo esse tipo de... Não entendo não. Porque chegava lá, era batizado por João, e o batismo não mudou, ele vem para cá, né? Aí batiza o nome da mãe, da avó, do tio, do bisavô. Agora você vai cair numa classificação para ver se eu posso te batizar. Coloca a mão no seu coração. Estou entregando para você, mas estou dando os recados por fora que o Espírito me inspira. É isso, irmão. Assistir culto de profeta é diferente. Aqui a palavra para na sua frente que nem uma bala de canhão. E aí você fala: eu não posso correr porque lá atrás estão os meninos que me pegam. Eu tenho que escutar. Mas o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai mudar você. O Senhor vai transformar você. Mas o dia de Jeremias não era o anterior, era o depois. Diga: meu dia não é hoje. Diga: é amanhã. Você tem que entender como Deus trabalha. Diga de novo: meu dia. Sabe por quê? Você está falando porque eu estou mandando. Eu quero que você fale do seu coração. Diga: meu dia não foi hoje. Porque é amanhã. É amanhã que a resposta vai vir. Diga: hoje eu apanhei, fui amarrado no cepo, fui humilhado, mas amanhã é minha vez. Bate palma que eu vou continuar pregando. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Queridos, não importa quem tentou te humilhar ou te parar, se era da superintendência, ou se era presidente, se você preferir, ou se era sei lá o que, não importa o nome dele, a ocupação dele, ele vai ser envergonhado por sua causa. Vai ser envergonhado por sua causa. Aquele homem que estava lá despido, sendo humilhado publicamente, que ninguém ousava oferecer a ele um copo com água, estava prestes a humilhar uma cidade inteira. Da tua fragilidade, Deus vai mostrar a força dele. Diga: da minha fragilidade, Deus vai mostrar a força dele. Ele vai mostrar a força dele, querido. O Senhor jamais vai deixar você aparecer diante de uma grande guerra com o rosto manchado, marcado, com marca de lágrimas pelo rosto, não. Deus não faz isso. Na manhã seguinte, quando o pastor vem vindo, Jeremias já se recompõe. Porque ele sabia que o pastor não podia permitir ele ficar ali mais do que uma noite, entende? O inimigo sabe que não pode te segurar mais do que o tempo que já te segurou. Porque o dia vem vindo, o sol vem se despontando, há uma claridade por trás da colina, a mão de Deus já apontou o cetro na tua direção, e o inimigo sabe que tem que permitir você ir embora. Aleluia! Quando ele chega, Jeremias se recompôs. Ele não está com cara de preso, nem de quem passou a noite ao relento, ou que foi humilhado. Os machucados, os cortes, não mudou o semblante de quem era Jeremias. Depois de uma provação, quem consegue ter o rosto de Cristo? A prova da cruz não deixou Jesus te esquecer. A prova da cruz não deixou o Senhor mudar o sermão dele. Você sabia que Jesus pregou na cruz? Ele deu um sermão na cruz. Ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. E você precisa ser a cria do teu mestre. Você precisa ser de Cristo. Abra os olhos para isso, igreja. Abra os olhos para isso. Você está no mundo, mas não é dele. Você não pode normalizar tudo na sua vida. Você tem que espiritualizar tudo na tua vida.
Porque você é de Deus. Eu vou continuar pregando. Aleluia. Glória a Deus. Deus está falando comigo aqui, irmãos. Espera aí. Espera aí. Nós temos que ser como Davi. Davi saiu no mirante do seu palácio e disse: Deus pode tirar tudo, menos uma coisa, teu espírito. Davi entendeu o que era ter o Espírito de Deus. Sabe aquele hino que fala assim, porque é um versículo que diz assim, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue viver. Você é rosa murcha em outro lugar. Você é rosa murcha em outro terreno, em outro território. Você pisou no Santo dos Santos. E aí fala, quando a fumaça me cobre, que a glória de Deus, só teus olhos me veem, é a Shekinah do Senhor. Você tem que ter aspirações espirituais, você tem que ser cheio do Espírito Santo, para não ser cheio de problemas, cheio de si mesmo, cheio de dúvidas, cheio de dores, cheio de rancor, cheio de situações, cheio de medo, cheio de miséria e cheio de incertezas. Talvez você fale assim hoje: quem me trouxe aqui vai ver lá fora. Não, quem te trouxe aqui tem que ganhar um prêmio de você lá fora. Toca no seu irmão e fala assim: pastor, vem vindo. Diga assim: toma postura. Arruma o cabelo. O que sobrou em Jeremias, que como roupa eram uns trapos. Você não. Deus não permitiu você chegar nessa condição. Arruma a sua roupa e arruma a gola. Isso. Quem está de gravata aperta o nó, não aperta não, porque você não respira. Isso. Se ajeitou? O pastor está chegando com um monte de homem para ouvir o seu depoimento. Junto com o pastor e aqueles homens estava quem? Quem? O homem da noite. O ínico, o ímpio, Satanás. Ele queria ouvir o que Jeremias tinha a dizer depois daquela provação. Satanás está doidinho para ouvir de você o que você tem a dizer depois dessa prova aí. Fala: ó, tô fora. Quer saber de igreja, mas não. Mas você é a igreja. Você vai se jogar onde? Hein? Que aqui é só um lugar de reunião. Você vai se jogar onde? Eu não quero saber de igreja mais. Você é um tijolo do que Deus está construindo aqui embaixo. A palavra é para isso, é para colocar você no seu lugar, no dia mau e no dia bom. Você tem que ser instruído pela mensagem. Você não pode receber um fogo de artifício, né? Deixa para lá, irmãos, vamos pregar o Evangelho. Vamos pregar o Evangelho. Né? Coloca a mão no alto da sua cabeça, a mão direita. Eu vou profetizando aqui. Diga assim: mas Deus estava com Jeremias, assim como está comigo. Agora escuta, agora já estava assim na manhã seguinte, escuta essa. 6 horas da manhã, o cepo está lá, Jeremias está lá, as correntes eram reais, as amarras também, a fome, a sede do homem de Deus também eram. Mas havia mais alguém ali, que tornava aquele cepo o melhor lugar de Judá. Escuta, no lugar da sua provação, no deserto que você está, Deus vai tornar ele o melhor lugar da sua vida, até que ele coloque você na terra prometida. A rocha vai dar água, Deus vai montar banquete, vai te dar uma tenda nova. Glória a Deus. Aleluia. Escute. Chegaram ali. E aí, Jeremias? Está pronto para ir embora? Porque aqui nós não queremos que você mexa. Quem aqui tem prova de estimação? Pastor, minha prova, minha vida. Né? Eu não sei como é que não fizeram esse projeto na internet ainda. Ia ter um monte de assinantes. Ia ter pagantes. É só para ter o nome lá. Né? Minha luta, minha vida. Né? Falar: mulher, tenho 3 coisas importantes na vida hoje. Você, essas crianças e a minha luta. Fica de pé, igreja. Fica de pé que eu não sou comediante. Fica de pé. Eu estou rindo porque Deus é bom comigo. Se Deus é bom com você, ri também.
Fala para o seu irmão, dá risada, irmão. Fala assim, o seu batismo tinha o quê? Água ou vinagre? Fala. Né, irmão? Né? Sabe aqueles irmãos que você não vê a boca dele, aquela barba, os meninos têm umas barbas, né? Para dar santa ceia para o irmão, você tem que ir fazendo assim, com garfo. Porque os irmãos têm a cara bem feia. Estou vendo, não terminou ainda não. Escute essa, escute. Jeremias olha para Passur e fala assim para ele, eu não sei para você. Pode continuar lendo o texto que você vai achar. Mas a palavra de Deus de ontem é a mesma para mim hoje. É a que eu tenho para você. A palavra de Deus tem que ser a mesma para você hoje na prova. E para você amanhã na vitória. Você tem que se preparar. Deus está dizendo alguma coisa para você aqui. E você tem que entender o que Deus está falando com a tua vida. Você tem que entender que a palavra de Deus é tudo que você tem para sair da prova que você está. E não da prova que você tem. Diga a prova que eu estou. A prova que eu sou. Não é minha não. Não, porque tem irmão que já senta com a prova. Coloca a mão na sua cabeça de novo. Você é profeta, irmão. Estamos gravando tudo no YouTube. Meu Deus, que bênção, hein? O mundo vai se render. Obrigado, pessoal do YouTube. Fiquem com Deus.